Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Deixe sua Bíblia aberta nesse livro. Eu quero trazer uma mensagem aos irmãos nessa noite. Juízes capítulo 7. Vou me esforçar aqui muito para não ser demorado, para cumprir o tempo que tínhamos estipulado para terminar este culto de ações de graças. E muito nos alegramos no Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por toda a grandeza que Ele tem dispensado a todos nós. E eu quero convidar você a estar atento a esta mensagem da Escritura aqui do livro de Juízes. Eu vou tratar um pouco do capítulo 6, um pouco do capítulo 7, mas eu convido você a estar atento àquilo que vamos tratar aqui. Irmãos, ao começar um novo ano, como disse no domingo passado, é natural que a gente crie aquelas expectativas e a gente faça muitos planos para o ano que começa, especialmente se a gente teve um ano difícil. É natural que a gente espere, então, que o ano que vem seja melhor, e a gente labuta, espera, anseia por isso. Entretanto, não há dúvidas que o ano que começa, ele é um ano desconhecido para todos nós. A gente não sabe o que ele vai ser. Os nossos planos estão, de fatos, subordinados ao plano de Deus. Então, isso significa, irmãos, que realmente o que a gente deve fazer quando começa um novo ano é confiar e descansar no plano de Deus para as nossas vidas. Pois o que vai começar amanhã é um ano desconhecido. A gente não sabe, o Senhor sabe. E o que nós, de fato, devemos fazer é isto, é confiar e descansar no plano de Deus para as nossas vidas. E uma coisa é fato, não importa o que aconteça, sua vontade para as nossas vidas será sempre boa e sempre perfeita, sempre agradável. E eu quero convidar você nessa noite, ou neste final de culto, agora tendo apenas a mensagem, para que a gente possa refletir um pouco sobre este novo ano que começa. E eu quero então nessa noite tratar exatamente desse plano de Deus, dessa dependência de Deus para o ano que começa. Essa mensagem de hoje, portanto, é a segunda mensagem que eu faço no livro de Juízes. Eu comecei, portanto, no domingo passado, hoje, sexta-feira, e no domingo que vem eu vou finalizar. E eu quero apenas situar os irmãos, ainda que brevemente, dentro do contexto aqui do livro de Juízes, para que você possa entender aquilo que o autor se propõe, para que possamos situar. E hoje eu quero falar sobre a vida de Gideão. Não se sabe quem escreveu o livro de Juízes. Provavelmente ele foi escrito lá no começo, talvez, do reinado de Saul. Alguns vão dizer que foi Samuel que escreveu, mas não há nenhuma evidência quanto a isto. Portanto, um livro de autoria anônima, mas escrito sim ali no começo do reino, ou do reinado, do reino de Israel. E é um livro que nos narra uma história de pelo menos 200 anos, uma história marcante, que vai ali, depois da morte de Josué, até o começo do reinado de Saul. E é um tempo onde Israel era dividido em tribos e era, portanto, governada por meio de assembleia de tribos. Havia os anciãos de cada tribo, de cada povo, portanto, que governava. Não havia um governo central, alguém, portanto, que estava ali dominando sobre todos. E normalmente quando havia uma situação difícil, complicada, adversa, Deus levantava um juiz. E essa expressão juiz às vezes gera alguma confusão na mente de algumas pessoas, mas o juiz nada mais era do que um salvador, um libertador ali então de Israel naqueles momentos de apuros, de dificuldades.
Esses 200 anos foi um tempo também de muita oscilação espiritual. O livro de Juízes narra de modo bem específico grandes momentos de decadência espiritual, portanto, de Israel. E esse livro, portanto, nos faz entender a grandeza, a misericórdia de Deus e nos narra, portanto, esse histórico. No domingo passado, eu tratei o capítulo 2. E hoje eu quero tratar com os irmãos o capítulo 7 e alguns pedaços aqui do capítulo 6. E aí eu quero propor um tema para os irmãos, para que a gente possa pensar nessa noite, nesta breve mensagem que quero trazer aos irmãos. O tema é o seguinte: começando uma nova história, lições do livro de Juízes, parte 2. Porque a primeira parte foi domingo passado. Mas agora eu quero tratar sobre Gideão e a dependência de Deus. Gideão e a dependência de Deus. Daí então eu quero caminhar com você no capítulo 6 e no capítulo 7. E quero que você vá comigo lá há milhares de anos, para que a gente possa adentrar essa história e entender essa narrativa. É um livro histórico. É uma narrativa. Eu quero que você caminhe comigo na narrativa para entender ali este momento específico que Gideão está vivendo. E a partir então desse momento específico, a gente possa tirar algumas conclusões e algumas lições para esse novo ano que começa. No domingo passado, eu levei os irmãos de fato ao passado, citando o capítulo 2 e os fazendo entender por que Israel sofreu as situações adversas vindo da parte de Deus, e as lições que essa narrativa nos mostra. E hoje eu quero te levar a pensar neste presente, mas olhando para o futuro, para o ano que começa. Eu não tenho o hábito, nesses anos todos que eu tenho falado aqui, de querer gerar expectativas ou ilusões, ou tentar servir como apenas um inspirador, dizendo os 10 passos da felicidade, os 10 degraus de alcançar isso e aquilo e tal. Porque, como eu disse no começo dessa preleção, o futuro é desconhecido para nós, mas não para o Senhor. Ele é, portanto, real para o nosso Deus, e nós devemos entrar nesse ano que começa sabendo exatamente dessa verdade. E daí, então, eu quero convidar você a caminhar comigo no texto. Então eu quero dividir, ainda que brevemente, esta primeira parte, antes das lições, em 4 partes, no capítulo 6 e no capítulo 7. Primeira parte, eu quero que você entenda comigo o cenário, esse momento no qual Gideão, como juiz, é chamado. Observe comigo aí o capítulo 6, versículo de número 1. E observe comigo o texto, quando diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos. Então, o cenário aqui, do capítulo 6 e do capítulo 7, é um cenário novamente de uma queda espiritual de Israel e uma situação no qual eles estavam sendo afligidos. Era um momento, portanto, de tormenta, onde novamente Israel estava sob o jugo de um outro povo, que no caso aqui os midianitas. Durante 7 anos, eles estavam, portanto, sofrendo nas mãos dos midianitas. Este é o contexto. É nessa circunstância, portanto, que o capítulo 6 e o capítulo 7 nos narra a história. Se é um tempo de aflição, é também um tempo de arrependimento. Observe comigo agora o verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. E é normalmente algo que acontece muito conosco em tempos de aflição. Eu disse isso no domingo passado, quando eu mostrei que no caso de Israel, em muitas ocasiões, as suas conversões não eram sinceras. Mas esse caso específico aqui, ainda que Deus venha repreendê-los, a partir do verso 7,
A angústia e a aflição desse povo chegou até o Senhor. Portanto, o cenário do capítulo 6 nos mostra, portanto, um cenário de aflição, mas também um cenário de arrependimento, de um povo que busca, de um povo que clama, de um povo que sabe onde pode encontrar socorro. E o socorro é no Senhor. E, portanto, os versículos 11 em diante nos traz um outro cenário. Se é um tempo de aflição, se é um tempo de arrependimento, é também um tempo de livramento, um livramento que vem do Senhor. Versículo 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então perceba o cenário, queridos, e o contexto no qual o capítulo 6 e 7 está sendo narrado. É preciso que você então dê um salto longo e vá lá na casa de Gideão. E ali naquele contexto entendo que este momento era um período de 7 anos de aflição, vindo da parte de Deus por causa do pecado de Israel. Mas também é um tempo de arrependimento, pois no meio do sofrimento eles buscaram ao Senhor, e Deus se lembrou do seu povo, e agora levanta um juiz, Gideão. Ele vai a Gideão e diz: também agora é tempo de livramento. O Deus libertador, o Deus que gera o socorro, não esqueceu do seu povo, e agora vai, portanto, ali em Gideão, para que Gideão possa ser o juiz, o salvador, o libertador de Israel. Portanto, esta é a primeira cena: aflição, arrependimento e libertação. Mas agora eu convido você a entrar numa segunda cena, ou numa segunda parte. Se Gideão, portanto, é o juiz que Deus resolveu escolher, Deus tem que fazer alguma coisa por este homem, porque é por meio dele que Deus vai libertar o povo de Israel. Então, uma segunda questão que quero que você pense comigo é: o que Deus faz com Gideão? Se o cenário, primeiro, é de aflição, de arrependimento e de livramento, Deus tem que usar alguém para fazer isto. E para usar alguém, Deus tem que trabalhar nesse alguém. Portanto, a segunda questão é essa: o que Deus faz com Gideão? Eu quero mostrar duas questões que acontecem com ele. Capítulo 6 ainda, verso 15 e 16. Diz assim: e ele lhe disse, no caso ao Senhor: ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quero que você veja comigo o capítulo 7 agora, verso 12 ao verso 14. O Senhor então manda com que Gideão vai lá no arraial dos midianitas, e veja o que ele escuta, versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho,
eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou a Deus os midianitas e todo este arraial. Percebam, queridos, como eu disse para os irmãos, acompanhando a história, que o cenário é de aflição, de arrependimento e de livramento. Deus resolve escolher Gideão, mas o texto que eu li mostrou claramente que Gideão estava com medo, ele estava com receio, dizendo: quem sou eu para libertar Israel? Eu sou o menor de Manassés, eu sou a família menor da minha tribo. O que Deus faz? Deus o leva ao arraial deles para escutar, e lá ele escuta alguém que sonhou e diz: não é isso que temos ouvido, que por meio de Gideão, Deus vai libertar o povo de Israel? Então, em segundo lugar, o que Deus fez com Gideão? Deus trabalhou as fraquezas e as inseguranças desse homem. Irmãos, tente caminhar comigo na história, para você entender o final dela. Perceba que há um cenário de desespero, Deus resolve livrar, levanta um homem, mas esse homem tinha que ser trabalhado, esse homem teria que ser refeito, ele era alguém que estava com medo, alguém que estava com inseguranças, e Deus, portanto, não o envia sem que primeiro trabalhe aquele homem, trabalha o medo, a insegurança e as fraquezas de Gideão. E há uma segunda questão que Deus faz. Deus age com paciência com ele. O capítulo 6, a partir do verso 36, diz que Gideão diz o seguinte: disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. E se assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela se espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais essa vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Percebam, queridos, que Deus trabalhou nas fraquezas, Deus trabalhou na insegurança de Gideão, mas Deus foi paciente com aquele homem. Deus sabia exatamente quem ele havia chamado para exercer esta grande obra. Ele trabalhou nas fraquezas e ele agiu com paciência com Gideão. Essa é a segunda cena. Como eu disse, a primeira cena nós encontramos o cenário, um cenário de aflição, de busca por Deus, e um cenário onde Deus resolve livrar. O segundo cenário é que Deus então vai usar alguém, e esse alguém é instrumento dele para trazer libertação, mas esse alguém não estava preparado, e Deus então precisa trabalhar esse homem, para que ele seja instrumento de liberdade, para livrar o povo de Israel. Aí nós encontramos uma terceira cena. Se Deus tem que trabalhar Gideão, Deus também tem que se revelar a Gideão. E uma terceira cena é o que Deus revela de si mesmo para aquele homem. Irmãos, entenda a lógica. É uma situação de desespero, há um indivíduo que Deus trabalha, mas Deus tem que se mostrar para ele, para que ele entenda exatamente de quem ele está falando, quem é esse Deus, portanto, que se mostrou para Gideão. Eu quero mostrar algumas questões daquilo que Deus se revela para Gideão. Capítulo 7 agora, versículo 1 ao versículo de número 3. Então, Jerubbaal, que no caso é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de
Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Agora observa o versículo 6. Foi o número dos que lamberam, que teve um teste na água, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Havia 32.000 soldados. E Deus então disse: não, é gente demais. Eu vou libertar Israel por teu intermédio apenas com 300 homens. Percebam, queridos, que Deus trabalha Gideão, que estava com medo, fazendo com que ele vá ao arraial para ouvir uma palavra e dizer: o Senhor vai nos livrar. Mas agora também, em terceiro lugar, Deus se revela para Gideão quem ele é. E ele se revela, portanto, como sendo aquele que não depende de homens para cumprir os seus propósitos. Ele deixa muito claro que se Israel vencesse a guerra com 32.000 soldados, iria gabar-se dizendo: nós vencemos pela nossa espada. Mas Deus diz: não, para que vocês não se gloriem de uma glória que não são de vocês. E ele revelou-se para Gideão como sendo aquele que tem todo o poder para agir, independente do homem, com 300 soldados. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Observe agora o capítulo 7, verso 16 em diante. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas nelas. Olha a história, queridos. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado a guarda, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Aqui, irmãos, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá, até Bet-sita, até o termo de Abel-Meloá, acima de Tabate. Em segundo lugar, queridos, o que Deus se revela para Gideão? Ele se revela como sendo aquele que não depende de homens para fazer a sua obra, mas também aquele que age, quando necessário, das maneiras mais surpreendentes. Quem iria narrar que alguém venceria uma guerra tocando trombetas e quebrando cântaros? Quem poderia dizer que uma guerra seria vencida por gente tocando trombetas? Quem poderia dizer que alguém venceria uma guerra? 300 homens diante de milhares e milhares de soldados tocando trombetas. Deus se revela para Gideão como sendo aquele que age independente dos homens, e aquele que faz o que é necessário para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua
vontade e o seu querer. Portanto, irmãos, no primeiro cenário eu mostrei para vocês que era um tempo de aflição, é um tempo de arrependimento, e um tempo que Deus resolveu livrar aquele povo. O segundo cenário eu mostrei que Deus escolheu Gideão para fazer a obra, mas ele estava com medo. E Deus, portanto, primeiro prepara esse homem, tirando as suas fraquezas, as suas covardias e seus medos, o fazendo estar encorajado para a obra. E o terceiro cenário é que Deus se mostra para Gideão como sendo aquele que faz o que é preciso acontecer, independente dos homens, e aquele que faz o que é necessário para cumprir o seu propósito e para cumprir o seu querer. E aí nós encontramos um quarto cenário, que é o último cenário do texto. Eu quero que você leia comigo novamente o capítulo 1, o capítulo 6, do versículo 1, que diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas. Agora vá comigo no capítulo 7, verso 23. É um texto de guerra, então não se assuste com o que o texto diz. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas, depois que as trombetas foram tocadas. Gideão enviou um mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedireis a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão da além do Jordão. Eu falei, não se assusta, é um tempo de guerra. O fato é, queridos, que o capítulo 1 diz que eles estavam debaixo do jugo dos midianitas. E o capítulo 7 termina dizendo que agora Israel havia vencido a guerra. Em quarto lugar, o que Deus fez por esse povo, por meio de Gideão, Deus os livrou. Deus trouxe um livramento. Eu quero concluir, queridos, trazendo algumas rápidas lições para o seu coração e fazendo uma aplicação a essa história que começa daqui a pouco. Uma nova história nas nossas vidas. E eu quero que você olhe para essa história, para que você possa entender como que o Deus de Gideão é o mesmo Deus meu e seu, é o mesmo Deus dessa noite e desse ano que começa. É uma história belíssima e convido que você leia depois o texto com calma, o capítulo 6 e o capítulo 7. Mas eu espero que você tenha entendido todo o enredo que aqui eu trouxe. E apenas para que você não se esqueça, eu vou apenas relembrá-lo novamente. Há um sofrimento, há uma disposição de Deus livrar, Ele escolhe Gideão para trazer esse livramento, Ele prepara Gideão, se mostra para ele quem ele de fato é, e a história termina como sendo ele agindo, e Israel agora estava livre do jugo dos medianitas. Que lições podemos retirar para hoje, para as nossas vidas, nessa nova história que começa hoje para nós? Primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração: as narrativas históricas, bíblicas, não é para enfatizar os personagens bíblicos, mas o Deus que age em toda a história. Gideão é o personagem relativo, o personagem absoluto é Deus. Esse texto não é escrito para falar da glória de Gideão. Esse texto não foi escrito para mostrar o que Gideão fez. Mas esse texto é escrito para falar o que Deus fez. E por isso eu disse para os irmãos que quando ele resolve fazer, ele usa todos os meios, ele faz o que é necessário para fazer, ele age e de fato ele cumpre o seu propósito. Há uma história central, que é a história do próprio Deus.
Existem histórias relativas, que são as nossas histórias particulares, que é a história que nos cerca, é a história do mundo. Mas a Escritura é escrita para que nós não nos esqueçamos da história que Deus quer mostrar de si mesmo para nós. Pois se nós não conhecemos a Ele, nosso coração entra numa grande angústia, num grande desespero. Uma segunda lição, queridos, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus sempre cumprirá o seu plano. Entenda isto. Deus sempre cumprirá o seu plano. É por isso que, primeiramente, eu disse que a história é para revelar o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, é revelar de fato quem Ele é. Mas, em segundo lugar, nós devemos estar convictos de que Deus sempre cumprirá o seu plano. E isso, portanto, deve nos levar a nos submeter ao seu projeto, à sua vontade para as nossas vidas. Onde e para onde devemos conduzir as nossas vidas, para onde o Senhor quiser. Queridos, 2022 é um ano desconhecido para mim e para você. O que Deus vai fazer nesse ano? Vai fazer exatamente cumprir a sua vontade e o seu plano. E que o que nós devemos fazer é não ficar num confronto com Ele, porque o Senhor não mudará o seu plano por minha causa e nem por tua causa. Ele cumprirá o seu propósito até o fim, nas nossas vidas, nas nossas histórias, no mundo. E essa verdade, portanto, deve nos convencer que devemos, portanto, nos submeter. E se devemos começar uma nova história, devemos perceber que diante do Todo-Poderoso, a história já está, de fato, escrita e determinada, e que nada que vai acontecer no próximo ano é surpresa para Ele. Terceiro, Deus sempre tem o controle da situação. Deus sempre tem o controle da situação. A história é para revelar quem Ele é. A história é para nos mostrar que Ele tem um plano. Ele vai cumprir o seu plano na minha vida e na sua vida. Mas também essa história, em terceiro lugar, é para nos convencer de que Deus tem o controle de toda a situação. E, portanto, devemos descansar diante do seu poder. O ano que começa, queridos, é um ano que o Senhor já escreveu a história, e que nós não devemos temê-lo, mesmo que para nós seja um ano desconhecido, porque Deus se mostrará, se revelará, e vai cumprir o seu propósito. Mas nada, absolutamente nada, estará fora do seu controle. Não há mal ou bem, não há ganho ou perda, não há fato ou acontecimento que está diante de nós, que estará fora do plano do Senhor. E o que nos cabe, portanto, não é tentarmos mudar o seu plano, porque, como eu disse, é um plano que já foi por Ele determinado, mas confiar neste plano e encontrar no Senhor o descanso nele. O Senhor, muitas vezes, irmãos, nos faz entender que a nossa saída, que o nosso caminho, e como aquela canção antiga do Grupo Milad, é descansar no Senhor. E o que nos faz descansar no Senhor é saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Não vai começar um ano desconhecido para Deus. Vai começar um ano que está claro para o Senhor. E o que cabe a nós, portanto, é descansar nele, descansar no Senhor. Se vão vir apertos, se vão vir aflições, se vão vir momentos difíceis, o Senhor estará lá. O que cabe a nós é descansar no Senhor. Em quarto lugar, queridos, Deus sempre visa a sua glória, mas também o bem do seu povo. Devemos, portanto, confiar e adorar o Senhor. O capítulo 7, verso 15, fala assim: tendo ouvido Gideão,
contar esse sonho e o significado, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Devemos sempre entender que o que Deus vai visar em 2022 é a sua glória. Não é a minha glória, não é a sua glória. Porque as nossas histórias são histórias relativas. O Senhor não mudará o seu plano de glorificar a si mesmo. E ao glorificar a si mesmo, Ele também não deixará de visar o bem nosso. Mas nós devemos estar convencidos que o melhor para nós é sermos transformados à imagem do Filho. É por isso que Paulo já disse que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. E elas de fato cooperam para que nós sejamos transformados à imagem do Filho, porque é isso que Deus quer de nós, que nós experimentemos no outro ano, no novo ano, a novidade daquele que é o Senhor de todas as coisas, que experimentemos a Ele intensamente. Portanto, o Senhor visará a sua glória, e o bem do seu povo é viver para a glória do Senhor. Irmãos, nesse ano que começa, você tem duas saídas, ou duas escolhas, diante de tudo isso que eu disse aqui. Você pode iludir o seu coração, achando que a história central é você, e você pode dizer para si mesmo: eu vou procurar a minha felicidade, custe o que custar. Mas estou dizendo para você o contrário: não, a história é sobre Deus. Você pode pensar: não, eu vou romper as portas e vou criar a minha própria história. Mas estou dizendo para você o contrário: não, Deus tem um plano, e o que cabe a nós é submetermos a esse plano, porque mais incompreensível que ele possa ser, é o melhor, porque sua vontade é perfeita. Você pode achar que você tem força e condições para fazer tudo, mas eu digo o contrário: não, o Senhor tem o controle de todas as coisas, o que cabe a nós é descansar, simplesmente descansar, porque nada está fora do seu lugar. Mas você pode começar um outro ano visando a sua própria glória, e eu digo o contrário: comece um novo ano buscando a glória de Deus. Foi isso que Gideão fez, quando ouviu o relato dizendo: ele adorou o Senhor, porque é a história do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa por fim, para finalizar e orarmos aqui, e eu espero ser muito claro no que eu vou dizer, porque nem sempre aquilo que a gente diz é claro, mas eu tento ser claro. Irmãos, existe um elemento central na nossa vida, e um elemento central pelo qual nós existimos. Nós existimos para o Senhor. Esse é o ponto central, que a gente foi criado, alcançado, convertido, refeito, aberto os olhos para glorificá-lo. Se você perguntar assim: qual é a prioridade do homem? A prioridade do homem deveria e é glorificar a Deus. Glorificar a Deus como? Vivendo em todas as esferas da sua vida, de maneira que Deus é honrado e glorificado. Aí veja o que Deus faz. Deus vai preenchendo a nossa história com concessões. Ele nos dá o trabalho, Ele nos dá a família, Ele nos dá o lazer, Ele nos dá a alegria, nos dá saúde, nos dá a cura, e vai nos dando inúmeras outras questões que vai preenchendo a nossa história. Mas a história de Gideão nos mostra, no final, que eu não devo amar as concessões mais do que aquele que me deu todas as coisas. Pois do mesmo jeito que Deus deu uma concessão a você, Ele não deu a outro. Do mesmo jeito que Ele criou uma história para você, criou uma outra história para uma outra pessoa. Do mesmo jeito que alguém vive uma realidade, outro vive uma outra realidade. Mas o ponto central continua o mesmo: viver para a glória de Deus. E é isso que dá sentido para a nossa vida, para a nossa história, para tudo aquilo que a gente é.
2022 será o mesmo ano de 2021, de 2020. Se dentro da nossa mente nós não entendermos e nós não compreendermos que se para fazer uma nova história, não basta ter motivação, não basta ter promessas, não basta ter força, mas basta entender por que existimos e por quem existimos. E existimos para a glória do Senhor. 2022, devemos confiar nele e devemos viver para a sua glória. E é isso que fará a diferença. É isso que fará com que 2022 seja um novo ano, um ano diferente. Sabe por quê? Porque se nenhuma novidade acontecer na sua vida, se você chegar em 31 de dezembro com as mesmas questões que agora você vive, mas tendo entendido a razão da sua existência, você vai chegar e vai dizer: foi de fato um novo ano, porque eu não vivi para ninguém mais do que o Senhor. E não pense que vivendo para o Senhor, você vai abrir mão de qualquer outra coisa. Não, porque você fará todas as coisas para a motivação certa. Você vai trabalhar melhor, porque não fará para ganhar dinheiro, mas para honrar o Senhor. Você vai respeitar a tua casa, porque não fará como um sentimento egoísta para ganhar algo em troca, mas para honrar o Senhor. Você vai se divertir da maneira correta, porque não vai buscar apenas o seu prazer, mas a glória do Senhor. E eu poderia passar a noite inteira citando coisas. Portanto, Gideão nos mostra que o que cabe a nós é entender que o que mais cabe a nós é dependermos dEle, descansarmos nele. Porque aquilo que Ele resolveu fazer na sua vida, meu irmão, Ele vai fazer. E não pense que Deus não fará o necessário para na tua vida cumprir o seu propósito. E não pense que Ele não tem poder ou que sua mão está encolhida para fazer na sua vida o que Ele fez na história de Israel. Com 300 homens, Ele gerou o terror e fez com que um grande exército caísse. O Senhor faz todas as coisas porque Ele é Deus. E o que cabe a nós é vivermos para a sua glória, é vivermos para o seu louvor. E é isso que eu convido você a fazer em 2022. Faça metas, faça propósitos, faça os seus votos, mas tudo isso não terá sentido se o propósito central da sua vida não for viver para o Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Eu convido você a orar pela sua vida, a orar pela sua família, a orar pela sua casa. Talvez você tenha chegado aqui nesse 31 de dezembro com o coração muito apertado e muito angustiado. Mas eu convido você a orar ao Senhor, ao grande Deus de Gideão. Eles estavam aflitos, angustiados, mas o Senhor resolveu livrá-los. Você não sabe o que o Senhor resolveu na sua vida. Nós não sabemos o que Ele resolveu. Mas não tente lutar contra o projeto dEle para você. Mas se submeta e descanse. Peça a Deus que cumpra na sua vida o seu propósito, o seu plano. E entre 2022, com o seu coração fito nele, entendendo que a razão da sua vida é glorificá-lo, é exaltá-lo, é honrá-lo. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Peça a Deus que de maneira graciosa haja sobre você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Nós iremos assim finalizar
esse culto. E eu convido você, portanto, a orar por você. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, eu quero me achegar à Tua presença. Agradecido a Ti, ó Deus, agradecido ao Senhor, ó Pai, por essa narrativa histórica, que ainda que trate e fale de Gideão, mas o personagem central é o Senhor. Começa um novo ano, ó Deus, e nesse novo ano, ó Deus, ele só tem sentido, isso é novo por causa do Senhor. Cada um de nós que está aqui, ó Deus, começa um novo ano com expectativas, com projetos, com planos. É comum, é natural tudo isso. Mas que essa narrativa nos convença, ó Deus, de que o Senhor tem um plano e que o Senhor vai cumprir esse plano. Portanto, tire de nós, ó Deus, todo aquele coração rebelde, aquele coração que acha que tem o domínio de todas as coisas e nos faça submeter ao Teu plano. E mais eu peço, sabendo que o Senhor tem um controle de todas as coisas, faça em nós aquilo que tanto necessitamos, que é descansar em Ti, que é descansar no Senhor. Esse é o nosso grande trabalho, descansar no Senhor. Nos faça, ó Deus, viver para a Tua glória, usar todas as concessões que o Senhor nos deu, usar o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa escola, o nosso namoro, a nossa vida solitária, nesse sentido que estou me referindo, a nossa vida, ó Deus, familiar, o nosso lazer, o nosso dinheiro, tudo aquilo para a glória do Senhor. Nos faça mudar a visão, a perspectiva, nos faça enxergar a nossa vida de uma outra forma, de um outro jeito, não mais onde nós somos o centro, mas onde o Senhor é o centro da nossa vida. Nós, ó Deus, alimentamos um medo muito grande nos nossos corações, que é aquele medo de que se nos entregarmos plenamente a Ti, algo vai nos faltar. E é por isso que muitas vezes o Senhor tira de nós o chão para nos convencer que quem nos mantém de pé é sempre o Senhor. E como eu citei aqui no caso, ó Deus de Gideão, Tu faz o que é necessário para cumprir o Teu propósito. Nos faça entender isto, ó Deus, que quando a gente abre mão de amar pessoas e coisas, abrimos mão de amá-las acima do Senhor, nada nos falta, porque é o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos mantém amando todas as coisas, e é o Senhor que mantém tudo de pé, é o Senhor que mantém a nossa casa, é o Senhor que mantém a nossa família, é o Senhor que mantém o nosso trabalho, é o Senhor que mantém a nossa saúde, é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que entra conosco no ano que começa. Somente o Senhor pode entrar nesse ano desconhecido para nós. Só o Senhor pode fazer com que ele seja um ano de alegria, um ano de paz. Portanto, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, Tu, ó Deus, nos leve nessa noite a não entrarmos sozinhos, mas nos convença de entrar no novo ano contigo, servindo a Ti e vivendo para o Senhor, amando-Te mais do que todas as coisas, porque aí todas as coisas que nos cercam terão sentido e significado. Eu peço por cada pessoa que veio a este culto aqui no templo, e por aqueles que agora estão em suas casas assistindo. Eu te peço, ó Deus, uma bênção muito especial por esses irmãos que vieram a este culto para buscar a Tua graça e a Tua bênção. Que Teu Espírito possa socorrer a todos e que a Tua graça seja sobre eles abundantemente, de modo que seus corações encontrem o alento e a paz. Por toda a Tua igreja, por todo esse país, eu peço um ano de alegria, um ano de boas notícias, um ano de graça, um ano de vitórias. Assim, esteja conosco, pois estando conosco, nós podemos enfrentar qualquer exército, pois Tu és o grande vencedor, Tu és o grande Deus.
Abençoe teu povo, ó Pai, em Cristo Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações, o Santo Espírito de Deus, esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Pode sentar-se, queridos. Aos que estão em casa, feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe a todos.